Bem, sim, nós vimos o poder da palavra, o que ela representa na nossa vida, como ela nos influencia e o poder da nossa palavra. Tudo isso nós temos visto esses dias. Vimos também a respeito da fidelidade da palavra de Deus. E quando nós depositamos a nossa palavra na fidelidade da palavra na fidelidade que há na palavra de Deus, então a nossa palavra também ela alcançará, ela conquistará poder de ação. Sim. Hoje eu quero abranger ainda dentro desse assunto. Esses dias nós estamos vendo o poder que representa Deus na vida do ser humano e a necessidade do ser humano viver Deus. Mas aí eu faço uma outra pergunta: quem é o seu Deus? Essa pergunta, por mais que as pessoas falam em Deus, por mais que elas invocam Deus, a gente tem que entender que Deus nós estamos buscando, principalmente nos dias de hoje. Se nós formos nos interrogarmos, se nós formos pensar um pouquinho a respeito de que Deus, a sociedade, a humanidade está vivendo e está invocando, a gente vai observar, a gente vai entender que muitos deuses estão circulando em nosso meio, né? E muitas das vezes confundem-se na hora de propagar o evangelho, na hora de praticar o evangelho, porque há uma mistura de deuses, não é? Então, quem é o seu Deus é uma pergunta que nos faz entrar na palavra de Deus. E qual é a dimensão do poder de seu Deus? Bom, nós que somos cristãos e temos que entender que ser cristão não é simplesmente pronunciar o nome de Jesus Cristo, mas sim invocar o nome dele. É muito diferente a gente pronunciar o nome de Jesus da relação em invocar o nome de Jesus, porque invocar o nome de Jesus, como nós temos visto aqui, é muito mais completo e muito mais complexo e se torna simples porque ele veio para o simples. Então, invocar o nome de Jesus é exatamente concebê-lo em nossa vida, como nós temos visto, né, através da sua palavra, porque ele é a palavra. Então, como temos visto, é conceber a palavra, é conceber Jesus Cristo. Isso é ser cristão de verdade. Sim, mas há um texto, né, que nos fala bem claro, nos chama a atenção sobre quem é o seu Deus. O apóstolo Paulo, não sei se vocês lembram, naquele capítulo em que estudamos, né, que foi o capítulo 17 do livro de Atos, a partir do versículo 23, mais precisamente, eu estarei lendo aqui, para que vocês possam entender. Não sei se vocês lembram naquele debate que o apóstolo Paulo teve com os atenienses, não é? E naquele debate ele discutia, não só nas praças, né, como também no templo judaico. Então ali ele debatia, ele discutia, ele tentava mostrar para aquele povo quem era o seu Deus, como era que o seu Deus agia. Ele estava defendendo a sua fé ao seu Deus. E ali ele chegou, a partir do versículo 23, ele chegou a mostrar para aquele povo quem era seu Deus. E ele disse assim, a respeito, né, desse Deus. E ele falou que esse Deus, o Deus de Moisés, ele chegou a dizer a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E isso ele estava se referindo ao momento em que Deus se pronunciou a Moisés lá atrás no Velho Testamento. Mas no versículo 22 em diante do livro de Atos, né, ele lá diante daqueles homens atenienses, ele disse: em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Né? Por quê? Porque aquele povo não estava invocando esse Deus que se denominava eu sou o que sou, ou seja, aquela definição hebraica
que eu cheguei a falar com vocês aqui há alguns dias passados, Yavé, que é a pronúncia sobre Deus, que é a pronúncia hebraica sobre Deus. Eu sou o que sou. É exatamente o que define Deus, né? No versículo 23, o apóstolo Paulo continuou dizendo: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui ele respondeu para nós esta pergunta inicial feita: quem é o seu Deus? Ou qual é a dimensão do poder de seu Deus? Então aqui a gente pode observar que ele, ao repreender aquele povo ateniense, ele chegou a dizer que eles edificavam um altar a um Deus, o chamado Deus desconhecido. E ele os exortou, né, dizendo, e também os esclareceu, dizendo que ele adorava, ele honrava aquele Deus conhecendo. Então é preciso que nós conheçamos o Deus que nós adoramos. Nós temos que entender que Deus nós buscamos, que Deus nós adoramos. É por isso que esses dias temos entrado nessa série de estudos bíblicos para a gente conhecer o poder, né, o poder de ação desse Deus para conosco. Como nós devemos invocá-lo, né, como nós devemos buscar e entendendo a dimensão do seu poder, porque a partir disso vai representar o sucesso da nossa busca. Se nós buscamos correto, nós vamos ter respostas corretas e precisas, enfim, poderosas para transformar vidas realmente, porque se a gente buscar a Deus, digamos assim, superficialmente, se buscarmos a Deus religiosamente, como esses atenienses estavam buscando, um Deus desconhecido. Para eles buscavam um Deus desconhecido, edificavam altares a um Deus desconhecido. Eles edificavam altares de forma desconhecida também, não é? Por que desconhecida? Porque eles não sabiam o que Deus queria, o que Deus desejava para eles, o que Deus queria agir ou fazer no meio deles. Então eles não sabiam, porque não conheciam aquele Deus. O apóstolo Paulo, né, quando se referiu que adorava aquele Deus de forma conhecida, né, conhecendo exatamente, é porque ele sabia exatamente o que aquele Deus desejava para a sua vida e para a vida deles. E queria expô-los, né, queria colocá-los, né, aliás, melhor dizendo. Então a gente tem que prestar atenção. E aqui
ele disse assim, uma coisa muito importante. Ele começou a explicar o poder daquele Deus e quem era aquele Deus. Ele começou a dizer no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Por isso que entendemos que é oportuno esse tema, essa mensagem, ela é oportuna ainda hoje, não só naquele tempo em que o apóstolo Paulo estava falando para os atenienses, mas é oportuno para o tempo de hoje, porque as pessoas, elas pronunciam muita coisa a respeito desse Deus, mas de forma desconhecida, não é? Então aqui há uma afirmação que esse Deus não habita em templos de mãos, feita por mãos de homens. E infelizmente há muitas religiões que estão valorizando mais o templo, não é, humano, físico, do que o templo estabelecido por Deus. Eles estão dando valor mais ao objeto, não é, do que ao próprio Deus. Porque nós temos que entender que um dos primeiros mandamentos, o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Como uma pessoa que desconhece esse Deus pode amá-lo? Como pode? Porque ele não valoriza ou não dá a ele o valor que é devido. Se ele valoriza mais o objeto do que a Deus, como ele pode? Ele tem a capacidade de amá-lo. Se ele ama mais a pedra do que esse Deus, como é que ele pode realmente amá-lo? Né? A gente vê que hoje as pessoas trocam, né, como aquele povo israelita também fez, né? As pessoas hoje estão trocando este Deus por objetos. Objetos que pode ser um templo, que pode ser o próprio homem, como pode ser a pedra, como pode ser o ouro, a prata, e nós vemos aqui adiante que ele vai falar a respeito disso. Então, ele continua no versículo 25: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa por ele mesmo, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. O que a gente tem observado hoje em dia, que o homem, ele quer fazer de Deus o seu servo, sendo que é o contrário, nós é que somos servos de Deus, não é? É nós que precisamos de Deus. O homem, ele quer traçar os destinos, os rumos do que vem a ser Deus. Ele quer guiar Deus na vida da humanidade, e não é assim. Nós é que servimos a Deus, nós é que estamos à disposição de Deus, nós é que temos que seguir e ouvir a palavra de Deus. É ao contrário do que está acontecendo hoje, infelizmente. Não é? As pessoas querem traçar rumos de paz para a humanidade, sendo que a verdadeira paz quem dá é só Jesus Cristo. O movimento ecumênico que está estabelecido nesse mundo e que a largos passos vem numa trajetória de muitos anos, não é? Com o intuito de desencadear um projeto, um plano maquiavélico de paz para este mundo, e em nome de Deus. Nós é que devemos servir a Deus. Quem pode estabelecer a verdadeira paz no meio da humanidade é Deus. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, deixar que esse Deus trabalhe em nossa vida, a verdadeira paz será estabelecida. Ao contrário do que a humanidade está buscando. Então, ele, de uma forma sábia, ele fez aqui a defesa diante do povo ateniense, esclarecendo-os quem é esse Deus. O Deus que Paulo seguia, não é? E é o Deus que nós aqui estamos buscando seguir a cada dia, a cada momento. Então está aqui, no versículo 26, dando continuidade. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Bom, a gente vê aí filosofias e estudos em cima de que o homem veio do macaco e houve aquela evolução toda, mas aqui está sendo esclarecido pelo apóstolo Paulo que do sangue de um só ele fez toda a humanidade. Do sangue de Adão
veio toda a humanidade. Não tem nada que a ciência hoje tenta provar, né? Aquela forma que, inclusive, em alguns pontos de vista da própria ciência, já se acredita que houve engano em cima daquela teoria de Darwin, não é? Mas, no entanto, a gente que crê na palavra, nós que somos de fato cristãos, a gente entende que o apóstolo Paulo fez aqui uma defesa autêntica, mostrando quem de fato é o nosso Deus, não é? Então ele está mostrando aqui que esse nosso Deus, ele teve o poder de fazer de um só homem todas as gerações, toda a geração dos homens. E no versículo 27 ainda ele diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. É incrível. É incrível como as pessoas não conseguem encontrar Deus, estando Deus tão próximo, não é? Deus está no ar que respiramos, Deus está nessa maravilhosa natureza, não é? Que a gente vê que há um verdadeiro milagre na natureza. A gente vê o efeito da metamorfose, a transformação de uma larvazinha, né, numa linda borboleta. Então, quer dizer, a gente vê aquela coisa toda, né, que eu não sei nem se a Bruna já estudou isso, a metamorfose, não é? A transformação de uma larva numa borboleta. Então, como pode, não é, digamos assim, o homem não compreender o poder de Deus? A própria natureza está falando para o homem. Então, havia motivo e há motivo, né, grandioso para que o homem entenda o poder de Deus. E ele diz aqui: se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, né? Não está longe, como eu disse. A própria natureza falando com nós já nos esclarece a este respeito. E se formos levar para o lado sobrenatural, espiritual, né, que hoje como cristão, mais próximo ainda ele está, porque ele habita em nós, ele faz morada em nós, e através dos nossos atos, através do dia a dia, da vida, das coisas que acontecem, dos livramentos, das libertações, né, dos milagres que Deus promove em nossa vida, mais ainda acreditamos. Por isso que clamamos e falamos e propagamos e pregamos continuamente que as pessoas, quanto mais cedo aceitarem Jesus, mais cedo viverem Jesus, mais cedo eles estarão vivenciando isso aqui, essa maravilha que aqui está contida. No versículo 28, ele ainda diz assim, olha aqui como é o poder de Deus: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós movemos porque Deus quer, nós existimos porque Deus quis. Se nós estamos aqui é porque Deus quer. Então nós devemos nos perguntar constantemente, não é? Ou agradecer a Deus constantemente, melhor dizendo. Por quê? Pela nossa existência. No versículo 29 ainda diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Só aqui quebraria inúmeras religiões deste mundo, que mantém a sua divindade, o seu Deus, inspirado no ouro, na prata, na pedra, né, em obras esculpidas, na madeira, em tantas outras coisas que nós observamos e vemos aí, em que as pessoas estão depositando a sua fé. Somente aqui já daria para que as pessoas entendessem, levaria ao entendimento a estas religiões que fitam os seus olhos, depositam a sua fé nesse tipo de conduta, né? Então ele arremata: ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não passa de imaginação dos homens. Nada mais é do que imaginação dos homens. Então, existe Deus para todo tipo de imaginação, mas aquela que é a do cristão
é o Deus Yahvé, o eu, o sou, né? Então aquele que realmente que se manifestou aos homens, né, em forma física através de Jesus Cristo, nos deu um nome que é sobre todo nome, para que nós o adorássemos. Então, e nós o adoramos até os dias de hoje, porque nós conhecemos o nosso Deus. Há quem não conheça o Deus, há quem até tem ou adora ou edifica, né, altares a este mesmo Deus que nós estamos adorando, porém de forma desconhecida, como foi o caso dos atenienses. Então é preciso que aqueles que assim estão se cuidem, busquem a verdade, procurem conhecer a palavra, porque quem nos liberta é só a palavra, não é? Então aqui no versículo 30, dando continuidade, ele disse: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, olha aí a oportunidade, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ou se arrepende ou não conquistará a salvação, ou não serão salvos. Deus não olha o tempo da ignorância. Se você errou até o dia de hoje, Deus não olha o tempo da ignorância, mas arrependa e se torne uma nova criatura, não é? Nós sabemos que a palavra nos diz que aqueles que estão em Cristo, né, eles se tornam novas criaturas. As coisas velhas passaram. Então, quer dizer, o tempo da ignorância, ele não conta, né? O tempo da ignorância passou. Então, eis que tudo se faz novo na nossa vida. Então, mas é preciso que haja arrependimento, é preciso que esteja em Cristo, é preciso viver esse Deus da verdade. O Deus da mentira não faz efeito. O Deus do ouro, da prata, o Deus das imagens de esculturas, este não faz efeito. A gente vê lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, lá diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Então, quer dizer, qual Deus que você está servindo? Qual Deus que nós estamos servindo? Quem é o seu Deus? É o Deus das imagens de esculturas? Da falsidade? Os atenienses também estavam dessa forma, adorando e buscando o Deus desconhecido, o Deus da falsidade, né? Eles estavam levantando altares a um Deus que eles não conheciam, eles adoravam de qualquer forma, eles estavam idolatrando, né, a sua fé, eles estavam levantando objetos de idolatria. E o apóstolo Paulo, ao chegar naquele lugar, dizendo a Bíblia, né, que ele se compungiu, ou seja, ele entrou para dentro de si, ele ficou triste em ver aquele povo todo idólatra, depositando a sua fé onde não devia, adorando a Deus de forma desconhecida. E foi por esta razão, que ele começou a explanar, a explicar, né, a respeito do que é, de quem é, né, e o poder do verdadeiro Deus. Então, ainda no versículo 31, ele, para arrematar esta passagem que nós respondemos a respeito de quem é esse Deus, ele disse: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, através de Jesus Cristo, ele haverá de julgar o mundo. Aqueles que buscaram o Deus da verdade e aqueles que buscaram o Deus desconhecido de forma errada. Então temos que buscar aqueles que ainda não estão fundamentando a sua fé no Deus da verdade, tem que procurar fundamentar a sua fé no Deus da verdade. Como fundamentar a nossa fé no Deus da verdade? Buscando a sua palavra, como nós temos visto aqui,
porque a palavra ela tem toda a receita necessária para que a gente conheça o Deus da verdade. O Deus da verdade está citado na palavra. Não podemos fazer vista grossa para a palavra e dar crédito mais ao homem, mais ao objeto, mais às religiões que criam filosofias, que criam doutrinas próprias e que colocam de lado a palavra de Deus. Então, só assim nós haveremos de buscar o Deus da verdade, o Deus verdadeiro. E ainda, há uma outra pergunta que é preciso que a gente faça. O que é preciso para Deus agir em seu favor? O Deus da verdade nós já conhecemos. Como buscá-lo nós já sabemos. Mas o que é preciso fazer para que esse Deus possa agir em seu favor? Isso é importante a gente relembrar e a gente reestudar constantemente para a gente adquirir força, adquirir aquele poder que nós aprendemos no estudo passado, né? O poder da nossa fala, o poder da nossa confissão. Então a gente é preciso também agrupar esse versículo muito importante que nos vai dar resposta de como a gente aciona o poder de Deus na nossa vida. Nós sabemos que é em cima da palavra, mas vamos ver como isso acontece. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é o provedor daquele que o busca. Deus é aquele que realmente faz acontecer a ação da sua fé. Se você crê, se você de fato deposita a sua fé, ela é fundamental. Por quê? Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Se você é um homem sem fé, peça a Deus. Por quê? Porque sem a fé é impossível você chegar até Deus. Pedir, rogar, invocar, mas sem fé, a sua oração, a sua petição, a sua fala não chega até Deus. Por quê? Porque a fé é que faz você crer no invisível. A fé é que faz você crer, que faz uma ligação entre o mundo físico e o mundo sobrenatural. Porque aqui e respondendo o que é a fé, né, aqui no versículo do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É isto. Para a gente fazer ligação entre isto que a gente vê, que é o físico, e aquilo que a gente não vê e que a gente espera, é preciso crer, é preciso ter fé. Essa fé é que aciona Deus. A fé é exatamente isto, é crer no invisível, é crer naquilo que a gente ainda não tem, é crer naquilo que a gente não está vendo, estão fora dos nossos olhares, não é? Mas é possível acontecer porque o Deus da verdade, o Deus do sobrenatural, o que é Deus? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, para acionar o mundo espiritual, para acionar o Deus da verdade, para acionar o Deus que faz acontecer o invisível se tornar visível, é preciso termos fé. É preciso termos essa fé que crê no invisível. Por isso que é impossível agradar a Deus sem a fé. Se não tivermos fé, nada acontecerá, nada. Então temos que ter fé. Mas como adquirir fé? Muito simples. Nós temos visto isso aqui nos últimos estudos. Em 1 Coríntios capítulo 2 e 5. Né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir, Romanos 10, 17. Este é o versículo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós voltamos ao nosso estudo anterior.
Nós estamos aqui já refletindo sobre o estudo anterior. Sem ouvir a palavra de Deus, a nossa fé não é alimentada. Porque a palavra de Deus é que nos revela a maravilha, as maravilhas de Deus. A forma com que Deus agiu na vida do ser humano durante anos e séculos e séculos. É ela que nos retrata os milagres, as curas, né? A criação de Deus, o agir de Deus no meio daquele povo. É a palavra de Deus que nos explica a respeito disso. Então é ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé é alimentada. Sem ouvir a palavra de Deus, é impossível nós sermos excitados na nossa fé. E é preciso que isso aconteça para que a gente agrade a Deus. Né? E nós observamos que ontem, inclusive no estudo passado, a respeito da confissão que devemos fazer. A nossa confissão tem que ser alicerçada na palavra de Deus. Tem uma ligação com outro estudo. Então a gente está aqui vendo a condição que devemos ter para nós ativar, para nós adquirirmos, né, esta fé que agrada a esse Deus que nós conhecemos como a verdade, né? Não é um Deus desconhecido. Se você pega esta fé e canaliza esta fé para um pedaço de pau, para um pedaço de madeira, para um bolo de barro, para uma imagem de escultura, para um pouquinho de farinha, para uma terra pode ser do Monte Sinai, pode ser de Israel, pode ser de dentro de um templo, pode ser da terra que você nasceu, seja onde for, isto não vai lhe resolver nada. Isso são objetos de idolatria. Deus nos ensinou a depositar a nossa fé no local correto e através do lugar certo. E o lugar certo é a sua palavra. Não é? Bom, e como exercê-la? Como exercer esta fé? Esta fé que agrada a Deus, esta fé que agrada o Deus da verdade. Como que devemos exercê-la? Porque hoje nós estamos vendo as pessoas exercer a fé de inúmeras maneiras. Uns pegam uma cruz, colocam nas costas, caminham distâncias longas, não é? E exercem essa fé. Elas podem até conseguir alguns propósitos, né? Porque a nossa fé ela é capaz de acionar várias coisas, inclusive no nosso próprio corpo. Nós podemos persuadir-nos a nós mesmos, não é? Com a autossugestão e conseguir coisas. Nós podemos nos autodeterminar. Já está provado cientificamente que quando o indivíduo se autodetermina, ele consegue efeitos incríveis no seu corpo. Mas esta não é a fé sobrenatural. Esta não é a fé de Deus e que Deus quer para o homem. Essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, nós temos que exercê-la da forma que Deus quer. E esta forma está na sua palavra. E para alcançarmos a salvação, nós temos que exercer a fé correta. Senão, o nosso final será o fogo do inferno. Infelizmente, a palavra nos afirma isso. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 ao 25, nos diz assim, começando a partir do versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É impressionante como a palavra nos leva ao entendimento de todas as coisas de uma forma atualíssima, não é? Quantas pessoas estão pregando o evangelho até, né, de forma desconhecida, né? Aqui afirma-nos que a lei nos serviu apenas de aio. Você sabe o que significa a palavra aio? Significa ligação. Ela serviu simplesmente para ligação. Hoje tem tantas pessoas fundamentando a sua fé tão somente e de uma forma incisiva no Velho Testamento ou no período da lei, não é? E indicando, digamos assim, em partes desse evangelho que se prega,
a prática da lei. Fez tal como fez o apóstolo Pedro, quando naquele período em que Jesus ainda já havia ressuscitado e delegou a Pedro aquela grande missão de estar ali levando a palavra aos gentios. E o apóstolo Paulo, ao se levantar, ele se deparou com o apóstolo Pedro pregando ou trazendo os hábitos e os costumes e da lei dos judeus para o meio dos gentios. Foi quando o apóstolo Paulo se levantou e o exortou, o chamou a atenção. Graças a Deus que Pedro era um filho de Deus, não é? E ele escutou o conselho, o bom conselho. Ele se arrependeu daquilo que ele estava fazendo, aquela prática errônea, não é? E ele corrigiu o seu ato. E ali eles viram que realmente não podia trazer o fardo pesado da lei que era aplicado aos judeus para o evangelho determinado por Cristo, estabelecido por Cristo, que era o evangelho da graça, para o gentio, para nós que nós somos frutos desse evangelho. Esse evangelho chegou até nós por causa de posturas, como a postura de homens como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos trouxe essa grande contribuição em Cristo Jesus, né, de chamar ali a atenção do apóstolo Pedro naquele momento exato, e serviu para o crescimento e o aprendizado do apóstolo Pedro, e também serviu para o aprendizado e para conduzir a nossa vida até os dias de hoje. Então aqui está dizendo, a lei serviu apenas para ligação. Para ligação. A gente aprende muito com a lei, mas a lei não é para ser aplicada. Porque homem algum pode ser justificado pela lei. Nós somos justificados pela graça em Cristo Jesus, estabelecida por Cristo Jesus. E veja bem, quando ele se refere aqui no versículo 24, já na última, após a última vírgula, diz assim, para que pela fé fôssemos justificados. Nós só podemos ser justificados por essa fé, né, pela ação, pelo comportamento de Cristo feito na cruz do Calvário, não pela lei estabelecida. Infelizmente, há muitas denominações religiosas que misturam, fazem um sincretismo, né, entre a prática da lei, o exercício, digamos assim, incisivo da lei, não é? E a prática da graça. Isso não pode ser feita, não pode ser realizada assim. A fé tem que ser exercida da forma correta. A forma correta é como está na palavra. A palavra está aqui, estou mostrando, e está nos dizendo como deve ser feito. E ele continua no versículo 25, mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. O aio era o quê? A ligação. Qual era a ligação? A lei. Não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Se vocês forem observar, hoje, né, há inúmeras religiões vivendo baseado nas atitudes da lei. Inúmeras. No versículo 26 diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esta é a forma que devemos exercer, a fé em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que questionam a forma como que é exercido o nome de Jesus. Nós falamos ontem sobre um versículo forte de Colossenses, né, capítulo 3, versículo 17. Tudo, seja por ação, seja por palavra, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Mas o nome é Jesus Cristo. Tudo tem que ser feito pelo nome de Jesus Cristo. Há pessoas hoje que não batizam pelo nome de Jesus Cristo, mas tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. Por que eles não batizam assim? Porque não compreendem a palavra. Porque tudo tem que ser feito para ter valor. Quem vive debaixo do verdadeiro cristianismo tem que exercer a palavra conforme aqui está escrito. Tudo tem que ser realizado baseado no nome, a fé tem que ser exercida no nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que tem que ser feito tem que ser realizado desta forma. Nós temos que praticar a fé da forma correta. Não é de qualquer jeito. Não é só dizer, eu tenho Deus, eu tenho fé em Deus. Deus está na minha vida.
Não, não é isso. Para a gente ter certeza de que Deus está na nossa vida, nós temos que exercer a fé correta, a fé da verdade. Se assim não fosse, não precisaria de Cristo ter manifestado, não é? de Deus ter se manifestado em carne, vivido em nosso meio, passado esse evangelho, não é? O evangelho da verdade. Então não teria necessidade. Qual seria a necessidade de Deus ter esse trabalhão todo, não é? Em manifestar-se em carne e produzir o seu evangelho em nosso meio, se não é para nos ensinar a verdade? Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o canal de ligação, né, da fé. Jesus é o exercício da fé. Jesus é a forma com que nós devemos praticar a fé. Aquele que está colocando algo entre Jesus e você, aquele que coloca, né, entre a pessoa e Jesus algo mais, ele está usando um amuleto. Ele não está fazendo o exercício da fé correta. Nós não precisamos, para chegar a Jesus ou para chegar a Deus, precisa de um saco de farinha, um pé de meia, um copo d'água. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de Jesus para chegar a Deus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. E aí? Não é simples? É muito simples chegar a Deus. Mas não sei por que a humanidade está criando tantos subterfúgios para chegar a Deus. Porque Deus é simplicidade. Ele não deixou em sua palavra nenhuma complexidade. Ele deixou simplicidade. E por que as pessoas teimam ainda em contender contra a palavra? Quando ele diz lá, naquele versículo que eu falei: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. E aí? Está tão clara a palavra de Deus, não é? E nós vimos também lá em Isaías, nós vimos no estudo passado, inclusive, né, onde ele diz lá em Isaías 45, versículo 20, onde ele diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O nosso Deus não é um Deus fraco. O nosso Deus não é um Deus desconhecido. O nosso Deus não é um Deus de ouro, de prata, de pedra, de madeira. O nosso Deus, ele não pode ser carregado em uma procissão. Nós carregamos ele em nosso coração. Porque lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz: mas Cristo é sobre a sua casa, e essa casa somos nós, se tão somente nós guardarmos a fé e a esperança até o fim. Então, o Deus nós carregamos é no nosso coração, porque é aí que ele faz morada, não é? Para nós lembrarmos, lá em 1 Coríntios, ainda, a gente vê lá no capítulo 3, versículo 16 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém tem entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Veja bem, quantos loucos, quantos que se dizem ser sábios estão sendo loucos. Por quê? Porque não compreendem que nós somos o templo do Espírito Santo. E se compreendem, pois pratiquem. Não só falem da boca para fora, pratiquem. Porque se você entende que você traz Deus dentro do teu coração, para que você utiliza-se de uma muleta para chegar a Deus? Por que a humanidade está utilizando-se de subterfúgios para chegar a Deus? Então é preciso compreender a palavra que vai salvar, a palavra que salva, a palavra que nos conduz a Deus. Qual é o Deus que você serve? É o Deus desconhecido?
É o Deus da mentira? É o Deus da hipocrisia? É o Deus do engano? Ou é o Deus da verdade? Qual é o Deus que você segue? E esse Deus seu tem poder? Qual é o poder dele? É o mesmo poder exercido por Baal, por Maamon, por aqueles deuses do passado, aqueles deuses que imperavam no povo de Israel, que faziam os seus feitos diabólicos, as suas produções diabólicas, mas Deus todo o tempo contendeu. Vocês lembram muito bem daquela passagem em que Elias demandou com Deus Baal, e o rei Acabe e a rainha Jezabel, mandou ali ajuntar todos os seus profetas. Havia uma escola, havia uma religião em torno do Deus Baal. Existia ali investimento naquela religião, tal como existe nos dias de hoje. Existem grandes investimentos em torno de religiões que substituíram o Baal por outros deuses. São deuses da atualidade. Tem que se observar isso. Deus usou Elias, Deus quebrou a castanha na boca daquele povo idólatra, aquele povo que exatamente estava servindo ao Deus demoníaco, ao Deus da mentira, da hipocrisia. Nós temos que prestar atenção em que Deus nós estamos depositando a nossa fé. Nós podemos estar perdendo tempo buscando deuses falsos. De repente, estamos achando que estamos buscando o Deus da verdade, estamos enveredando pelo caminho da mentira e da hipocrisia. Qual é o Deus? De repente, coisas estão acontecendo na sua vida de forma errada, porque está buscando o Deus da mentira. Está perdendo tempo, está na hora de acordar. O Deus da verdade está muito perto de você, doidinho para ocupar o seu coração, o seu corpo, a sua vida, fazer de você o templo do Espírito Santo, o templo desse Deus. O que está precisando? Precisando de uma decisão. Está precisando de uma decisão, de realmente ser humilde o suficiente para entender de como devemos buscar o Deus da verdade. E assim nós o encontraremos. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 17, para finalizarmos, lá está escrito assim: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O povo que realmente acredita no Deus da verdade, ele engrandece tão somente e unicamente o nome de Jesus Cristo. Só isso tem valor, porque foi Jesus que derramou seu sangue na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. O que mais você quer? Então é necessário, única e exclusivamente, porque ele é autossuficiente para a salvação dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.